Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para o Notícia. O que começou como um sussurro de bastidores ganhou corpo, volume e aquele tom de mistério que só o futebol brasileiro sabe criar. Porque nas últimas horas, a sensação que se espalhou entre conselheiros, empresários, funcionários do clube e até antigos companheiros de elenco é de que algo muito grande está se desenhando no Parque São Jorge. Quando o nome de Roger Guedes voltou a circular com força nos corredores do Corinthians, não foi tratado como uma simples lembrança nostálgica ou uma pauta vazia para alimentar redes sociais. Pelo contrário, a conversa surgiu carregada de detalhes, olhares atravessados e aquele silêncio estratégico típico de negociações que ninguém quer confirmar, mas que todo mundo jura que estão avançadas. A narrativa é de retorno, de reconexão emocional, de um ciclo que teria ficado inacabado e que agora encontra o cenário perfeito para ser retomado. Pessoas próximas ao clube falam de um ambiente mais maduro, de um elenco que precisa de uma referência técnica e mental, e de um jogador que, apesar de ter seguido outros caminhos, nunca deixou de ser assunto quando o Corinthians pensava em alguém capaz de decidir partidas grandes. O clima interno teria mudado, as portas estariam mais abertas e o discurso mais alinhado. Não se trata de anúncio oficial, muito menos de confirmação pública, mas de uma sensação quase palpável de que a história está se encaminhando para um novo capítulo. Daqueles que rendem vídeos emocionados, debates acalorados e expectativas gigantescas por parte da torcida. A especulação ganha ainda mais força quando se observa o contexto emocional que envolve o Corinthians neste momento, porque o clube vive uma fase de reconstrução simbólica, tentando resgatar a identidade competitiva que sempre o definiu. Nesse cenário, o nome de Roger Guedes surge como um elemento que mistura talento, personalidade forte e identificação com a pressão que poucos conseguem suportar. Nos bastidores, comenta-se que dirigentes entendem que o retorno não seria apenas uma contratação técnica, mas uma mensagem clara para o torcedor. Um sinal de que o clube quer voltar a ser protagonista e não apenas figurante. Há quem diga que conversas indiretas já aconteceram, que intermediários sondaram o terreno e que o próprio jogador teria demonstrado curiosidade sobre o ambiente atual do Corinthians. Essa curiosidade, segundo relatos informais, não teria sido fria ou protocolar, mas carregada de interesse genuíno, como quem revisita uma casa antiga para ver se ainda se sente em casa. O discurso é de maturidade, de aprendizado com erros passados e de um desejo de escrever uma história diferente, mais sólida e talvez mais duradoura. Tudo isso ainda envolto em silêncio oficial, mas alimentado por sinais sutis, como interações discretas, elogios em entrevistas antigas resgatadas e um otimismo cauteloso de quem participa das decisões internas. Outro ponto que mantém esse rumor fervendo é a leitura que o mercado faz do Corinthians como destino possível e atraente para um jogador com o perfil de Roger Guedes. Mesmo sem confirmações, comenta-se que o clube estaria disposto a ajustar sua estratégia financeira, buscando criatividade para viabilizar um retorno que, em tese, parecia distante. Não se fala apenas de valores, mas de projeto esportivo, de protagonismo garantido e de um papel central dentro do elenco. Pessoas ligadas à comissão técnica enxergariam em Roger Guedes alguém capaz de elevar o nível competitivo imediato do time, mas também de servir como referência para jogadores mais jovens, algo que o Corinthians valoriza cada vez mais.
O rumor cresce porque faz sentido dentro da lógica futebolística e emocional do clube, e isso costuma ser combustível poderoso. Há ainda quem lembre que o jogador sempre teve uma relação intensa com a torcida, marcada por momentos de brilho e também por cobranças, o que tornaria um retorno ainda mais carregado de significado. Não seria apenas vestir novamente a camisa, mas enfrentar expectativas renovadas, provar evolução e assumir um papel de liderança que talvez antes não estivesse tão claro. A narrativa especulativa também passa pelo próprio momento de Roger Guedes como atleta e pessoa, segundo relatos de gente próxima ao seu círculo. Fala-se de um jogador mais experiente, com outra visão de carreira e menos impulsividade nas decisões. Essa mudança de postura seria vista como essencial para que um retorno ao Corinthians fosse considerado viável e saudável para todas as partes. Internamente, dirigentes avaliariam que o ambiente atual, apesar das pressões naturais, é mais estruturado para lidar com personalidades fortes, oferecendo suporte psicológico, planejamento claro e objetivos definidos. O rumor se alimenta justamente dessa combinação de fatores que parecem se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Não é apenas desejo de um lado ou nostalgia do outro, mas uma convergência de interesses que, quando acontece, costuma resultar em movimentos concretos. Mesmo sem anúncios, o clima de expectativa cresce porque as histórias de bastidores começam a se repetir. Vindas de fontes diferentes, todas apontando para a mesma direção. No futebol, quando muitas pessoas contam versões parecidas sem se conhecer, geralmente há algo real por trás, mesmo que ainda embrionário. Enquanto isso, a torcida do Corinthians reage como era de se esperar, com mistura de empolgação, cautela e debates intensos. Nas redes sociais e nos programas esportivos, o nome de Roger Guedes volta a ser tema recorrente, sempre acompanhado de opiniões passionais e memórias marcantes. Alguns enxergam o retorno como uma oportunidade de redenção e liderança. Outros lembram das saídas conturbadas e pedem garantias de comprometimento total. Essa divisão, no entanto, não diminui o impacto do rumor, pelo contrário. Aumenta sua repercussão e mantém o assunto vivo dia após dia. O clube, ciente disso, mantém silêncio estratégico, evitando alimentar expectativas oficialmente, mas também sem desmentir de forma contundente. Esse tipo de postura costuma ser interpretado como sinal de que algo está sendo avaliado com cuidado. A história vai sendo construída assim, em camadas, com pequenos indícios e grandes suposições, criando um clima quase cinematográfico em torno da possível volta de um jogador que, goste-se ou não, marcou uma era recente do Corinthians. Tudo isso faz com que o rumor do retorno de Roger Guedes ao Corinthians ganhe contornos de novela esportiva, daquelas que prendem a atenção do torcedor do início ao fim. Não se trata apenas de futebol jogado dentro de campo, mas de símbolos, de reconciliações e de apostas em um futuro que precisa ser reconstruído com peças que representem ambição. A especulação segue viva porque faz sentido emocional, técnico e estratégico, mesmo sem qualquer confirmação oficial. É o tipo de história que o futebol brasileiro adora contar, porque mistura paixão, expectativa e aquele elemento imprevisível que só o mercado da bola oferece. Enquanto nada é anunciado, o torcedor segue atento a cada detalhe, cada gesto e cada palavra que possa indicar o próximo passo. E assim, o nome de Roger Guedes continua ecoando no universo corintiano como uma possibilidade real, mas ainda envolta em mistério.
A segunda parte dessa história ganha ainda mais densidade quando se observa como o Corinthians estaria se preparando internamente para lidar com um possível retorno de impacto tão grande. Pessoas próximas à diretoria comentam que existe um cuidado especial em não criar falsas promessas, justamente para não frustrar a torcida caso as conversas não avancem. Ainda assim, o clima é de expectativa controlada, quase como quem sabe que algo importante pode acontecer, mas prefere não comemorar antes da hora. O rumor aponta para reuniões longas, análises profundas e debates sobre como integrar Roger Guedes a um elenco que busca equilíbrio entre intensidade, disciplina tática e liberdade criativa. Fala-se de um papel claro, de responsabilidades bem definidas e de um alinhamento prévio para evitar conflitos que marcaram experiências passadas. Essa preocupação reforça a ideia de que, se o retorno acontecer, não será por impulso, mas por convicção de que todas as partes aprenderam com o passado e estão dispostas a fazer diferente. Há também uma leitura estratégica sobre o impacto externo que a volta de Roger Guedes poderia causar, algo que o Corinthians sempre soube explorar muito bem. Um movimento desse tipo não mexeria apenas com o elenco e a torcida, mas com todo o cenário do futebol nacional, reacendendo debates, rivalidades e expectativas. Dirigentes enxergariam nisso uma oportunidade de reposicionar o clube no noticiário esportivo, mostrando força e ambição mesmo em um ambiente competitivo e desafiador. O rumor se fortalece porque esse tipo de contratação conversa com a história do Corinthians, que sempre gostou de grandes retornos e narrativas de superação. Para Roger Guedes, por outro lado, a especulação sugere um desafio enorme, talvez um dos maiores de sua carreira, justamente por envolver não apenas desempenho, mas postura, liderança e identificação com o projeto coletivo. Essa troca de interesses torna a história ainda mais fascinante e plausível aos olhos de quem acompanha os bastidores. Outro elemento que alimenta essa especulação é a percepção de que o timing seria considerado ideal por pessoas ligadas ao futebol. O Corinthians buscaria alguém capaz de decidir jogos, mas também de assumir protagonismo fora das quatro linhas, enquanto Roger Guedes estaria em um momento de reflexão sobre legado e significado de suas escolhas. Esse cruzamento de necessidades cria um terreno fértil para conversas mais profundas, que vão além de cláusulas contratuais e se concentram em objetivos de médio prazo. O rumor fala de um projeto que envolveria confiança mútua, paciência e clareza de expectativas, algo que nem sempre é comum no futebol, mas que se mostra cada vez mais necessário. Mesmo sem detalhes oficiais, a simples existência dessas conversas já seria vista como um avanço significativo, indicando que o retorno não é tratado como fantasia, mas como possibilidade concreta. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, a torcida, por sua vez, continua exercendo um papel fundamental nesse processo, mesmo que indiretamente. A pressão popular, os pedidos constantes e a mobilização nas redes criam um ambiente favorável para que a diretoria pelo menos considere a operação com carinho. O Corinthians sabe que sua força sempre esteve na conexão com o torcedor. E um retorno de Roger Guedes mexeria profundamente com esse sentimento coletivo. Ao mesmo tempo, há um cuidado em não deixar que a emoção se sobreponha totalmente à razão, algo que o clube tem buscado equilibrar.
O rumor cresce justamente nesse espaço entre desejo e planejamento, onde tudo parece possível, mas nada é garantido. Essa tensão mantém o assunto vivo e relevante, transformando cada pequeno indício em combustível para novas especulações. Do lado do jogador, a narrativa que circula é de alguém que acompanha de perto o que se fala, mesmo sem se pronunciar publicamente. Amigos próximos comentariam que Roger Guedes não ignora o carinho de parte da torcida e reconhece que sua história com o Corinthians ainda desperta emoções fortes. Esse reconhecimento seria um fator importante para que ele avaliasse um retorno com seriedade, considerando não apenas aspectos profissionais, mas também pessoais. O rumor sugere que existe um respeito mútuo em construção. Algo fundamental para que qualquer negociação avance de forma saudável. Não se fala em promessas vazias, mas em conversas maduras, onde cada lado expõe suas expectativas e limites. Assim, a especulação sobre o retorno de Roger Guedes ao Corinthians segue ganhando novos capítulos, sempre envolta em mistério e expectativa. Não há confirmação, não há anúncio. Mas há uma sequência de sinais que mantém a história viva e pulsante. É o tipo de rumor que se sustenta porque faz sentido dentro da lógica do futebol e da emoção que move o esporte. Enquanto o silêncio oficial permanece, a imaginação do torcedor trabalha sem parar, criando cenários, projetando momentos e sonhando com um futuro que, por enquanto, existe apenas no campo das possibilidades. E no futebol, como todos sabem, muitas grandes histórias começaram exatamente assim, como um simples rumor que se recusava a desaparecer. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!